Em uma época de crise nacional, um grande livramento, irmãos, aconteceu. Deus entrou com sua forte mão e garantiu ao povo dele o livramento que só vem das mãos do Senhor. O salmista Davi não especifica para nós o tamanho desse livramento e qual foi esse livramento que Deus deu a Israel, mas pelo tom emocionado do texto e a vibração do povo, podemos imaginar que foi um grande livramento, de maneira que se não fosse a mão de Deus, esses ataques teriam levado à extinção do povo de Deus, ou seja, teria acontecido uma aniquilação total, mas graças a Deus, o que seria o fim se transformou em um novo recomeço. Graças a Deus, a tragédia se transformou em um louvor conhecido como um dos 15 cânticos dos degraus. Mais um louvor, irmãos, que foi escrito debaixo de grande tribulação. Leia o Salmo 124, ele é curto, contém apenas 8 versículos, mas contém um grande livramento da parte de Deus. Ele é curto, mas contém uma lição de reconhecimento de uma benevolência do céu em favor do seu povo. E eu, pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, como sempre, separei 10 lições sobre o Salmo 124. Leia o Salmo 124 e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. E se você desejar fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, eu deixei os links de acesso aqui embaixo na descrição desse vídeo. E para você que gosta dos vídeos de 10 lições, como esse aqui, vai lá na playlist do canal e procure a aba de 10 lições. Agora sim, chegou a hora de mergulhar nessa palavra. Primeira lição é Cântico dos Degraus e não Cântico dos Elevadores. O Salmo 124 é o 5º salmo que compõe o Cântico dos Degraus. Estes 15 salmos, eles são uma referência aos 15 degraus que a escadaria do Templo de Salomão tinha. Antes de adentrar no templo, o adorador tinha que passar por essa escadaria. Essas escadas, irmãos, faziam o adorador refletir sobre o progresso de uma vida com Deus. O passo a passo dessas escadas apontava para o crescimento contínuo e evolutivo da vida de um servo de Deus. E eu entendo que ninguém cresce da noite para o dia. A luz do justo não brilha de repente. A luz do justo não brilha imediatamente. O crescimento em Cristo acontece em um passo de cada vez. Quando Jacó teve um sonho, no capítulo 28, verso 12 de Gênesis, ele viu no seu sonho uma escada posta na terra, onde o seu topo tocava no céu. Jacó contemplou uma escada. Jacó não contemplou um elevador. O caminho que te leva a ser o que Deus quer não é um caminho de elevador. Não é um elevador que te leva da noite para o dia, para o nível que Deus quer, mas sim uma escada onde você segue na direção de Deus, subindo um degrau de cada vez. Então não tenha pressa de crescer, você tem que se preocupar em subir um degrau de cada vez. Se você queimar etapas, querendo ser algo antes do tempo de Deus, você vai deixar lições importantes para trás. Você não precisa ter pressa, tenha paciência consigo mesmo, só firme sua vida no altar de Deus e descanse, porque o crescimento vem dele. Apenas se dedique. Segunda lição, o Deus do passado é o Deus do presente também. E essa verdade, irmãos, além de estar presente em toda a Bíblia, eu encontrei ela no verso 1 e no verso 8. O Deus do passado é o Deus do presente também. No verso 1, o salmista apresenta o Deus que operou também lá no passado. É por isso, irmãos, que ele diz assim: se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, ou seja, apontando para o passado. A palavra esteve
fala de algo que Deus fez lá no passado. E para falar do presente, o salmista usa o verso 8, dizendo: o nosso socorro não esteve. Ele diz: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Guarde, irmãos, então, essa verdade no seu coração. Deus não só esteve com o povo no passado, mas também está, e ele também é Deus de um povo chamado a Igreja do Senhor no presente. É por isso que Jesus disse que a igreja pertence a ele e as portas do inferno não prevalecerão contra o seu povo. Deus não foi somente Deus de Abraão, Deus não foi somente Deus de Isaac e não foi Deus somente de Jacó, mas é Deus que mantém a aliança com todo aquele que se volta para ele. Deus não é assunto do passado, Deus é assunto do presente, é assunto do passado e é assunto do futuro. O salmista no Salmo 105 diz: porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração, é contínua. Deus tem, irmãos, um cuidado especial sobre a sua vida. E ele é capaz de ser e fazer grandes coisas firmes que a gente também não sabe. Hebreus 13:8 diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não só fez, mas Deus também faz maravilhas entre nós. E eu me recuso a acreditar que Deus é coisa do passado. Estamos diante de muita grandeza, irmãos, para crer que Deus é coisa do passado. Deus é assunto do passado, é assunto de hoje e será assunto no futuro, porque nós precisamos de Deus em todo tempo da nossa vida. Não existe uma geração, não existe um ser humano que não precise de Deus. Terceira lição: quando alguma coisa se levanta contra nós, Deus já está de pé. Olha, irmãos, o verso 2. Ele é muito claro em transmitir essa verdade. Reparem só no detalhe. Ele diz assim: se não fosse Deus que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, ou seja, quando os homens se levantaram contra nós, o Senhor já estava do nosso lado. Que coisa linda, irmãos. Quando os inimigos vinham com tudo para cima de nós, Deus já estava a todo vapor do nosso lado. Então, eu não preciso me preocupar com o que vai se levantar contra a minha vida. Eu tenho que focar no Deus que já está de pé. Amém? O que vai se levantar, o que se levantou, não pode chamar mais a minha atenção do que Deus que já está de pé na nossa vida. Deus, ele sempre chega antes. Deus sempre se antecipa. Quando os jovens chegaram na fornalha, o quarto homem já estava lá. Quando Daniel chegou na cova dos leões, Deus já estava lá. Irmãos, Deus não se atrasa. Deus jamais perdeu uma batalha. Os gigantes que se levantam não são maiores do que o nosso Deus. Deus não precisa resolver meus problemas. Basta Ele me blindar com a estrutura inabalável dele dentro de mim, que já era para todo principado e potestade e problemas, circunstâncias que se levantarem. Deus, ele não livrou Estevão das pedradas. Deus apenas abriu o céu para Estevão contemplar que antes daquelas pedradas atingirem Estevão, Jesus já estava de pé para fortalecer ele diante dos apedrejamentos dessa vida. E hoje ele está aqui para te fazer lembrar de quem é você e o que você pode vencer se a sua vida estiver escondida nele. Então descansa o teu coração. Temos um Deus que se antecipa, temos um Deus que está de pé. Quarta lição: não esqueça a fonte do seu milagre. Por duas vezes, irmãos, uma no verso 1 e a outra no verso 2, Davi e companhia lembram que Deus é a fonte do milagre. Eles dizem: se não fosse o Senhor. Eles não dizem assim, se não fosse o homem, ou se não fosse a gente. Eles também não dizem que a fonte, a origem da vitória
foi a força do braço deles. Davi está apontando que foi Deus o pilar do seu livramento. Davi não diz, se não fosse o meu exército. Davi não diz isso. Se não fosse as minhas habilidades. Se não fosse as minhas riquezas. Davi não diz isso. O que Davi quer deixar bem claro é que toda vitória em sua vida sempre teve o dedo, sempre teve a mão de Deus. E eu também faço questão de reconhecer a fonte do meu milagre. Deus é a fonte do milagre. O homem é só um canal que Deus pode usar ou não. A glória não é nossa. Muitos irmãos se esquecem da fonte do milagre. Muitos só lembram que Deus é a fonte do milagre quando ele se encontra em determinados apertos. Depois se esquecem, depois que passa, depois que a vitória vem, se esquece que foi Deus a fonte do milagre. Só se lembram de Deus quando estão em apuros. Tome muito cuidado para você não começar os salmos, os cânticos da sua vida, os agradecimentos da sua vida, exaltando os homens. Exalte a Jesus. Sabe por quê? Jesus disse na sua mensagem de ceia, 1 Coríntios 11, 24, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Sabe o que isso quer dizer? Jesus quer que a gente tenha memória dele. Isso quer dizer que não podemos se esquecer de tudo que Jesus fez na história e na nossa vida. Abra a boca então agora e diga, se não fosse Deus, se não fosse a misericórdia do Senhor. Quinta lição, o que Deus vai fazer em sua vida vai contagiar outras vidas. No verso 1, o salmista diz, ora, diga também Israel. Amém? Não é só o salmista que está comemorando, mas o exército inteiro, a nação inteira. Outras pessoas estão sendo contagiadas e estão comemorando aquela vitória também. O milagre movimentou a fé, irmãos, de outras pessoas também. O que Deus fez na vida de alguém motivou a fé de outras pessoas. E esse também é um dos propósitos daquilo que Deus faz na nossa vida ou na vida de alguém. O propósito é contagiar outras pessoas para que essas pessoas creiam também que ele é o Deus do impossível. O que Deus fez na vida de Davi levou todo o povo a glorificar a Deus e ainda serviu como injeção de ânimo para ninguém duvidar de que quando Deus está na frente, gigantes beijam o chão. Eu costumo dizer que a vontade de Deus deve ser sempre respeitada, porque a vontade dele é perfeita, é boa e é agradável. Mas ninguém está proibido de crer que Deus pode fazer acontecer milagres. Sexta lição, tem horas que Deus está à frente, mas tem momentos que Deus está do nosso lado na batalha. Na parte B do verso 1, o salmista diz o seguinte, o Senhor esteve ao nosso lado. Ele não diz que esteve à frente, ele diz o nosso lado. Geralmente, quando a Bíblia diz que Deus está à frente do seu povo, irmãos, a gente tem a ideia de uma proteção. Deus vai à nossa frente como um escudo protetor contra o mal. E quando o verso 1 diz que Deus está ao nosso lado, ele apresenta Deus como aquele que nos consola. Ao nosso lado, nos encoraja para não deixar a gente desistir na batalha. Isso me faz entender o seguinte, se Deus está do nosso lado, então não está longe, Deus está perto para me fortalecer diante das batalhas. É Deus dizendo, não pare porque eu estou bem aqui do teu lado. Ao lado, irmãos, também aponta para os momentos de rejeição, perseguição e desprezo que passamos só porque nos posicionamos como cristão. É a presença dele ao nosso lado, nos apoiando o seu posicionamento nessa faculdade, nessa sociedade, diante das ideologias, diante das heresias. É Deus dizendo, não se preocupe com a oposição, eu estou com você. Então, meu irmão, não desista, sabe por quê?
porque os covardes não entram para a história. Grave aí, os covardes não entram para a história. Você sabe o que já teria acontecido com você se Deus não estivesse do seu lado. Então, você não tem motivos para voltar, você só tem motivos para avançar, porque Deus está do lado daquele que teme o seu nome. Sétima lição: 3 livramentos de morte. Meu Deus, irmãos, ninguém é como nosso Deus. Só nesse salmo, Davi celebra a Deus por livrar ele de 3 inimigos diferentes. No verso 2, ele cita os homens que se levantaram contra nós. Ou seja, no verso 2, Davi diz que Deus o livrou do perigo de homens maus, homens sanguinários usados pelo maligno. Já no verso 5, ele diz que Deus livrou ele das tribulações das águas. Ele diz assim: as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Águas impetuosas aqui, irmãos, falam das grandes tribulações que batem na porta da nossa vida. Águas impetuosas falam de problemas que tiram o nosso sono, que nos fazem passar noites em claro. E por último, Davi cita o perigo das armadilhas. Ele diz assim no verso 7, Deus nos salvou a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço se quebrou e nós escapamos. Olha só, irmãos, armadilhas. Ele está falando de armadilhas, e armadilhas falam de emboscadas do diabo contra a nossa vida. Aqueles manjares bem embrulhados por fora, mas contaminados por dentro. Então, se a sua vida está no altar de Deus, descanse, porque dele vem todo tipo de livramento. O inimigo pode mudar e se apresentar com facetas diferentes, mas tem um porém: Deus não muda, Deus é o mesmo e ninguém livra como o nosso Deus. 8ª lição: só você sabe o tamanho do seu milagre. O salmista não especifica qual foi o tamanho do milagre. Ele não entra em detalhe de como foi o livramento. Ele não diz que tipo de armadilha os inimigos armaram contra eles. Ele também não diz quantos inimigos se levantaram. O que se sabe é que foi um grande livramento. Sabe por quê? Só quem passou sabe o tamanho do milagre. Só quem passou sabe o tamanho daquilo que Deus fez na vida dele. Quem passou sabe que só Deus podia dar aquela grande vitória. Só Deus podia fazer aquele grande milagre. Quem sabe de onde Deus tirou, não abandona Jesus por nada nessa vida. Alguém pode olhar para você e não dar nada para a tua salvação, mas você que conhece Bíblia sabe que ele tirou você do reino das trevas e colocou você no reino do Filho dele, Jesus. Ainda que ninguém valorize o que Deus fez na sua vida, você é conhecedor do seu milagre. Você pode celebrar a Deus, ainda que ninguém reconheça. Você sabe o que aconteceu contigo depois que Jesus tocou, depois que Jesus entrou na sua vida. A mulher do fluxo de sangue foi curada e ninguém viu. Para eles, ela não estava curada, mas ela sabia que tinha sido curada. Muitos não sabiam o tamanho do milagre dela e nem o tamanho do problema que ela vivenciava antes, mas ela sabia. Quando ela tocou, ela foi curada e ninguém viu. Mas ela sabia o que tinha acontecido com ela. Se você também sabe a grandeza de ter Jesus na sua vida, se você também sabe o que aconteceu com você depois que você tocou em Jesus, então somente continue ao lado dele e não volte atrás, não arrede o pé da presença dele por nada nessa vida. 9ª lição: o laço não é tão forte assim. Dá para se libertar. Você acredita? O salmista, irmãos, diz no verso 7, o laço se quebrou. Se o laço se quebrou, esse é um sinal de que aquele laço não era tão forte assim como se imaginava. E esse tipo de laço representa tudo aquilo, irmãos, que quer aprisionar a pessoa no pecado. Você olha, parece que o laço, parece que esse pecado é tão forte que
ele jamais vai sair da sua vida, que você jamais vai conseguir vencer ele. Mas não existe laço mais forte do que a unção do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. Em nome de Jesus, não desista de lutar contra esse vício. Não desista de lutar contra esse estilo de vida onde Deus não é prioridade. Não desista de lutar contra esse evangelho sem cruz e sem renúncia. Não desista de lutar contra a carne. Não desista de lutar contra a natureza pecaminosa da carne, contra a natureza que tenta te separar de Deus. Os nossos 3 inimigos são o mundo, a carne e o inferno. Deus não apenas abre essas armadilhas, mas Deus quebra, Deus destrói essas 3 armadilhas e você consegue sim sair desse laço. Esse laço que hoje te prende vai virar coisa do passado. Você acredita? 10ª lição: até quando você vai duvidar da capacidade que Deus tem em te proteger? Irmãos, diante desse salmo, o Espírito Santo ministrou no meu coração essa reflexão. Até quando vou duvidar da capacidade que Deus tem em cuidar daquele que entrou no esconderijo do Altíssimo? A minha preocupação não é se Deus vai fazer. A minha preocupação é fazer minha parte, entrar no esconderijo do Altíssimo. Na verdade, nós não devemos nos preocupar com o amanhã. Devemos sim se preocupar em agradar a Deus e fazer a vontade dele. As outras coisas estão nas mãos de Deus. Vai dormir em paz, descanse o seu coração. Eu vou usar aqui, irmãos, as palavras do salmista. Se não fosse Deus na sua vida, você não sobreviveria para contar a história. Então descanse, porque não está em evidência o que você pode fazer, mas o que Deus pode fazer na sua vida. Diante dessas lições e diante desse salmo, temos, irmãos, respaldo o suficiente para entender que só Deus é capaz de cuidar de nós. Então, entre a dúvida e a fé, eu prefiro ficar com a fé firmada no território de Deus. Que Deus te abençoe com esse salmo de número 124, que é para nossa edificação. Você acompanhou até o final? Então escreve aí, eu acompanhei até o final.